Tinha alguma coisa gritando na escuridão daquela noite, e quando eu finalmente encontrei o que estava fazendo aquele som, tudo o que eu achava que entendia sobre as criaturas que viviam nestes vales remotos foi completamente despedaçado. O que começou como a estação de inverno mais brutal de toda a minha carreira no manejo da vida selvagem se tornou algo que eu ainda luto para colocar em palavras, mesmo depois de todos esses anos. Eu já trabalhava como biólogo de vida selvagem há quase 16 anos, quando aceitei aquela missão de inverno. O Estado precisava de alguém para cuidar da estação de pesquisa remota durante os meses mais frios, monitorando os equipamentos meteorológicos e mantendo registros da atividade animal na área. A estação tinha sido montada anos antes para estudar os padrões de migração de alces, mas cortes no orçamento significavam que eles não podiam mais mantê-la com uma equipe em tempo integral. Eles precisavam de um voluntário para passar o inverno lá, alguém que aguentasse meses de isolamento e condições severas. A compensação era decente e, honestamente, eu precisava me afastar de tudo por um tempo. A estação de pesquisa era básica, mas funcional. Havia um prédio principal com um fogão a lenha que servia como fonte de aquecimento, uma área de dormir apertada de um lado e uma pequena cozinha com um fogão a gás e uma coleção de enlatados que duraria todo o inverno. A agência havia instalado um sistema de comunicação via satélite para emergências, além de um velho radioreceptor que conseguia captar as previsões do tempo quando as condições atmosféricas colaboravam. A localização era no meio do nada, a quase 80 quilômetros da cidade mais próxima, acessível apenas por uma estrada de terra esburacada que se tornava completamente intransitável assim que as nevascas pesadas chegavam. Eles mandariam suprimentos de helicóptero a cada 4 a 6 semanas, se o tempo permitisse o voo. A solidão não me incomodava muito. Meu relacionamento tinha terminado de forma bem ruim na primavera anterior, e eu tinha me acostumado a passar tempo sozinho. O silêncio naqueles vales montanhosos era absoluto e completo. Não havia sons de civilização, nenhum ronco de carros em rodovias distantes, nenhum vizinho fazendo barulho, nenhum ping constante de notificações do celular. Apenas o sussurro do vento nos galhos das sempre-vivas, o pio ocasional de uma coruja caçando na escuridão, o uivo distante de uma alcateia de coiotes se comunicando pelos cumes. As primeiras semanas passaram sem problemas. Toda manhã eu me agasalhava e fazia minhas rondas, checando as várias estações de monitoramento espalhadas pela área de pesquisa, registrando dados, anotando qualquer avistamento de vida selvagem. O resto do meu tempo era gasto mantendo a cabana, juntando e rachando lenha, lendo a pequena biblioteca de livros que pesquisadores anteriores haviam deixado, preparando refeições simples com meus suprimentos. Às noites, eu passava sentado perto do calor do fogão, ouvindo a floresta gradualmente se acomodar em seus ritmos de inverno. Em meados de dezembro, a neve já havia acumulado quase 1,20 m nas áreas baixas, com montes muito mais altos se formando contra qualquer obstrução. As temperaturas estavam caindo drasticamente, ficando abaixo de zero na maioria das noites. Eu já tinha passado por muitos invernos rigorosos durante minha carreira, então nada disso era inesperado. Eu havia feito preparativos completos e tinha tudo o que precisava para aguentar o que quer que o tempo trouxesse. A grande tempestade chegou alguns dias antes do Natal. A previsão do tempo vinha alertando sobre ela há quase 3 dias, descrevendo-a como um evento de inverno extremo, com sensação térmica perigosíssima e potencial para visibilidade zero em toda a região. Passei esses dias de preparação carregando mais lenha para dentro, enchendo todos os recipientes disponíveis com água, caso os canos congelassem, e checando 2 vezes meus suprimentos de comida e equipamentos de emergência.
A tempestade chegou nas primeiras horas de uma quarta-feira. Em 2 horas, o vento gritava pelos vales e a neve caía tão densa e pesada que eu mal conseguia ver a linha das árvores das janelas da cabana. A temperatura despencou para 31 graus negativos, depois 34 negativos. As rajadas de vento eram fortes o suficiente para fazer toda a estrutura da cabana tremer e ranger. Fiquei lá dentro e me concentrei em manter o fogo queimando forte. A cada poucas horas eu espiava pelas janelas cobertas de gelo, mas não havia nada para observar além de uma parede infinita de branco. A nevasca continuou com essa intensidade por 3 dias inteiros. A neve se acumulou contra as paredes da cabana em montes enormes, alguns atingindo alturas de 2 metros ou mais. O mundo havia se tornado nada além de vento uivante e o branco rodopiante. No 4º dia, o vento finalmente começou a diminuir. A neve continuou caindo, mas mais suavemente agora, não mais impulsionada horizontalmente pela ventania. Eu podia de fato distinguir as formas das árvores próximas novamente, silhuetas escuras visíveis através da cortina constante de flocos que caíam. A temperatura permanecia perigosamente fria, pairando em torno de 28 graus negativos. Naquela noite, depois que o pior da tempestade finalmente passou, eu estava encolhido perto do fogão, lendo um velho romance de mistério, quando ouvi algo do lado de fora das paredes da cabana. Minha primeira suposição foi que eram apenas rajadas de vento residuais, ou talvez o som de um galho sobrecarregado finalmente quebrando sob o peso da neve acumulada. Mas então, o som veio novamente e claramente não era nenhuma dessas coisas. Era algum tipo de grito. Não parecia totalmente humano, mas também não era exatamente como o de nenhum animal que eu pudesse identificar. O tom era agudo e desesperado, vindo de algum lugar lá fora, na floresta congelada. O som parava por 1 minuto ou 2, depois começava de novo. Cada repetição parecia mais fraca que a anterior. Eu fiquei sentado ali na penumbra da cabana, me esforçando para ouvir, tentando me convencer de que era apenas um coiote em apuros ou talvez um cervo ferido, fazendo seus protestos finais contra o frio. Mas algo naquele som em particular me deixou profundamente perturbado. Havia uma qualidade nele que eu não conseguia categorizar, algo que me lembrava desconfortavelmente uma criança pequena chorando de medo. Os gritos continuaram por talvez 25 minutos, ficando mais fracos e mais esporádicos a cada ocorrência. Eventualmente, não consegui mais ignorar. Algo lá fora, naquela escuridão congelada, estava sofrendo, possivelmente morrendo. E mesmo que se aventurar na floresta nessas condições fosse extremamente perigoso, até potencialmente suicida, eu me vi incapaz de simplesmente ficar sentado no calor, sem fazer nada, enquanto uma criatura morria a uma distância que eu podia ouvir. Vesti todas as peças de roupa de frio que eu tinha. Peguei a lanterna mais potente do meu equipamento e empurrei a porta da cabana para abri-la. O frio me atingiu como um golpe físico, um lembrete imediato e profundo de quão letal aquele ambiente era. A umidade da minha respiração cristalizou quase instantaneamente, formando gelo no meu cabelo e nos meus cílios. A neve havia se acumulado tão profundamente que o movimento era incrivelmente difícil. Os gritos vinham aproximadamente do nordeste em direção à densa floresta antiga que cobria as encostas do vale. Comecei a abrir caminho através de montes de neve que chegavam acima da minha cintura em alguns lugares, seguindo aquele som de aflição. A floresta ao meu redor estava estranhamente silenciosa, exceto por aquele grito desesperado. Nenhum vento balançava os galhos agora. Nenhum pássaro noturno cantava. Apenas aquele som terrível de algo sofrendo. Eu tinha lutado por talvez uns 200 metros pela neve, quando o feixe da minha lanterna passou por algo incomum à minha frente. Inicialmente,
Minha mente registrou como uma rocha escura, ou talvez um pedaço de tronco de árvore caído. Mas então aquilo se moveu ligeiramente e o grito se intensificou. Eu me aproximei, meu pulso martelando em minhas têmporas. O que minha lanterna revelou naquele círculo de luz branca me fez congelar completamente onde eu estava. Era pequeno, mais ou menos do tamanho de uma criança humana de 5 ou 6 anos, coberto inteiramente por um pelo escuro e espesso que estava emaranhado e incrustado de gelo e neve congelada. A criatura estava encolhida em uma bola apertada na base de um enorme pinheiro antigo, tremendo com tremores violentos. Mesmo através da camada de neve acumulada, eu podia dizer que isso era algo que eu nunca havia encontrado em todos os meus anos estudando a vida selvagem. O rosto era parcialmente humano em suas feições, parcialmente algo totalmente diferente, algo mais primitivo. As mãos eram grandes demais para o corpo, com dedos alongados que se agarravam desesperadamente à sua própria forma trêmula. Um jovem Bigfoot olhou para mim com enormes olhos escuros que continham tanto terror quanto uma estranha espécie de esperança desesperada. O grito parou imediatamente. A criatura apenas me encarou, exausta ou assustada demais para fazer qualquer outro som. Eu pude ver instantaneamente que este filhote estava morrendo. O pelo estava rígido com a formação de gelo. O tremor violento já estava começando a enfraquecer, um sinal perigoso de hipotermia severa progredindo para os estágios finais. Fiquei ali, parado na neve, pelo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas segundos, meu cérebro lutando para conciliar o que meus olhos estavam claramente me mostrando. Toda a parte lógica e racional da minha mente insistia que isso era impossível. Bigfoot não era real. Tinha que ser outra coisa, talvez algum tipo de animal exótico que escapou, ou talvez uma espécie de primata invulgarmente grande que de alguma forma acabou neste local remoto. Mas eu estudei a vida selvagem por quase 2 décadas. Eu sabia o que estava vendo. Esta criatura era grande demais para ser qualquer espécie animal conhecida e pequena demais para ser um adulto do que quer que fosse. O rosto tinha muita qualidade humana. Os olhos que me observavam continham uma inteligência óbvia por trás deles. A jovem criatura fez um som suave de gemido, muito mais fraco do que antes. Os olhos escuros começaram a se fechar. Tomei minha decisão naquele instante. O que quer que este ser fosse, estava morrendo bem na minha frente. Eu não podia simplesmente ficar ali e assistir aquilo acontecer. Tirei meu casaco pesado e o enrolei ao redor do pequeno corpo trêmulo. A criatura não ofereceu resistência alguma, fraca e com frio demais para lutar contra qualquer coisa. O jovem Bigfoot era mais pesado do que eu esperava. Provavelmente entre 27 e 32 quilos, significativamente mais do que uma criança humana de tamanho comparável pesaria. Peguei o embrulho em meus braços e comecei a jornada brutal de volta para a cabana, lutando contra a neve funda a cada passo. A criatura não fazia mais nenhum som. Eu mal conseguia detectar qualquer respiração. Forcei-me ainda mais, genuinamente apavorado de que aquela coisa morresse antes que eu pudesse levá-la para o calor e abrigo. A viagem de volta para a cabana, carregando aquele peso pela neve funda, foi uma das coisas mais fisicamente exigentes que eu já fiz na vida. O frio extremo, os montes de neve, o peso da jovem criatura, tudo se combinou para transformar uma distância de 200 metros em um suplício agonizante. Quando finalmente chutei a porta da cabana e entrei cambaleando, meus braços queimavam de exaustão e eu ofegava a cada respiração. O calor da cabana nos envolveu imediatamente. Deitei o pequeno Bigfoot no chão perto do fogão, desembrulhando meu casaco de seu corpo. Na luz melhor do interior da cabana, tive minha primeira visão verdadeiramente clara do que eu havia descoberto. O filhote era claramente imaturo, provavelmente equivalente a uma criança humana de 2 ou 3 anos,
se eu tivesse que estimar com base nas proporções e no desenvolvimento. O corpo era construído como o de uma criança humana pequena, mas poderosamente musculosa, coberto da cabeça aos pés por um pelo castanho espesso com reflexos avermelhados. Apenas o rosto, as palmas das mãos e as solas dos pés não tinham pelos. O rosto era profundamente perturbador em como combinava características humanas e mais primitivas. Havia um nariz achatado, uma sobrancelha pronunciada, lábios que pareciam notavelmente humanos. Os olhos estavam fechados agora, a respiração superficial e rápida demais. Havia gelo grudado no pelo por todo o corpo. Este jovem Bigfoot estava em uma crise hipotérmica severa e não sobreviveria por muito mais tempo sem intervenção imediata. Peguei todas as toalhas que tinha e comecei a esfregar vigorosamente o pequeno corpo, tentando restaurar a circulação, tentando gerar calor por atrito. A criatura permaneceu inconsciente durante meus esforços, completamente sem resposta à estimulação brusca. Trabalhei naquele jovem Bigfoot por umas 2 horas ou mais, aquecendo lentamente o pequeno corpo, descongelando cuidadosamente o gelo do pelo emaranhado, monitorando por sinais de vida. Em algum momento, o tremor violento começou de novo, o que eu reconheci como um bom sinal. Significava que o corpo estava recuperando função suficiente para tentar se aquecer. A respiração gradualmente se tornou mais profunda e regular. Em algum momento nas primeiras horas, antes do amanhecer, os olhos se abriram. Aqueles enormes olhos escuros olharam para mim com confusão e medo, mas também com algo mais por baixo, algo que poderia ter sido o reconhecimento da ajuda recebida. O jovem Bigfoot fez um som suave, não o grito desesperado de antes, mas como um murmúrio interrogativo. Então os olhos se fecharam novamente e a criatura mergulhou no que parecia ser um sono natural, em vez de um colapso inconsciente. Sentei-me encostado na parede da cabana, completamente exausto, olhando para aquele ser impossível dormindo no meu chão. Minha mente continuava tentando rejeitar o que eu estava vendo, insistindo que devia haver alguma explicação racional. Mas não havia explicação racional. Eu tinha um jovem Bigfoot na minha estação de pesquisa, vivo porque eu saí em uma nevasca mortal e o trouxe de volta. Quando a manhã finalmente chegou e a luz cinzenta começou a se filtrar pelas janelas cobertas de gelo, o jovem Bigfoot ainda estava dormindo perto do fogão. Eu podia ver o lento subir e descer da respiração. Podia ouvir sons suaves ocasionais que poderiam ter sido sonhos. À luz do dia, o pelo era mais claramente visível. Um rico marrom chocolate com aqueles reflexos avermelhados, grosso e denso, como a pele de um urso, mas de alguma forma diferente na textura. Percebi que teria que descobrir o que fazer a seguir. Eu não podia simplesmente soltar esta jovem criatura de volta na floresta congelada, ela morreria em poucas horas. Mas eu também não podia exatamente chamar um helicóptero de evacuação e explicar que precisava transportar um bebê Bigfoot para uma clínica veterinária. Ninguém acreditaria em mim, e mesmo que acreditassem, as consequências para esta criatura e potencialmente para toda a sua espécie seriam severas. Por enquanto, decidi focar nas necessidades imediatas. O que quer que este jovem Bigfoot fosse, precisaria de comida e água quando acordasse. Eu não tinha ideia do que sua espécie comia, mas imaginei que começar com provisões básicas e observar as reações seria uma abordagem razoável. O pequenino acordou por volta do meio-dia. Os olhos se abriram e imediatamente focaram em mim com uma intensidade que era quase enervante. Por um longo momento, nenhum de nós se moveu.
O jovem Bigfoot estava pressionado contra a parede perto do fogão, claramente assustado, mas fraco demais para tentar qualquer tipo de fuga ou defesa. Eu me movi devagar e deliberadamente, mantendo minha linguagem corporal o menos ameaçadora possível. Eu tinha uma tigela de água pronta e a deslizei pelo chão em direção à criatura sem me aproximar muito. O jovem Bigfoot observou a tigela se aproximar com óbvia suspeita, depois olhou de volta para mim com aqueles olhos escuros e penetrantes. Eventualmente, a sede superou o medo. A jovem criatura estendeu a mão cautelosamente, pegou a tigela com aquelas mãos grandes e bebeu profundamente. A água escorreu pelo pelo ao redor da boca, mas o jovem Bigfoot continuou bebendo até a tigela ficar vazia. Quando terminou, a criatura pousou a tigela e olhou para mim novamente, a expressão um pouco menos assustada agora. Nos dias seguintes, uma confiança muito gradual começou a se desenvolver entre nós. Ofereci comida em pequenas quantidades, tentando vários itens dos meus suprimentos para ver o que o jovem Bigfoot aceitaria. Frutas frescas foram recebidas com entusiasmo, assim como nozes e certos vegetais. Carne também era comida prontamente. Qualquer coisa muito processada ou artificial era rejeitada após uma única cheirada desconfiada. O filhote permaneceu muito cauteloso ao meu redor naquela primeira semana, sempre mantendo distância entre nós, sempre me observando com aqueles olhos escuros e inteligentes. Mas a criatura estava claramente reconhecendo que eu não queria fazer mal, que eu estava fornecendo comida, calor e segurança. Às vezes, eu pegava o jovem Bigfoot me estudando com o que parecia ser curiosidade, como se tentasse descobrir que tipo de ser estranho eu era. No final da primeira semana, o pequenino já tinha recuperado força suficiente para se mover pela cabana. Observei com fascínio enquanto a criatura explorava o pequeno espaço, tocando as coisas com aqueles dedos longos, examinando objetos com interesse óbvio. O jovem Bigfoot era claramente inteligente, exibindo habilidades de resolução de problemas que iam muito além do simples comportamento animal. Quando acidentalmente deixei um armário aberto que continha suprimentos de comida, o filhote descobriu em minutos como abrir outros armários e começou a investigar sistematicamente seu conteúdo. A comunicação começou a se desenvolver gradualmente. O jovem Bigfoot fazia uma variedade de sons, desde vocalizações graves e retumbantes até pios e estalos agudos. Comecei a reconhecer padrões, certos sons que pareciam expressar fome, outros que poderiam indicar contentamento, curiosidade ou alarme. Comecei a responder a essas vocalizações e o filhote rapidamente percebeu que eu estava tentando me comunicar de volta. Nomes foram um desafio interessante. Eu precisava de algo para chamar essa criatura, alguma forma de pensar no jovem Bigfoot além de apenas a criatura ou ele. Mas eu não tinha como saber se essa espécie sequer usava nomes individuais. Decidi chamá-lo de pequenino, em meus próprios pensamentos e falas, o que parecia neutro o suficiente. O pequenino gradualmente se tornou mais confortável com minha presença no espaço confinado da cabana. Na segunda semana, o jovem Bigfoot às vezes se aproximava de mim voluntariamente, geralmente quando estava com fome ou sede, mas ocasionalmente apenas para estar perto de outro ser vivo. A primeira vez que o pequenino realmente me tocou, intencionalmente, estendendo a mão para sentir a textura da manga da minha jaqueta, pareceu um avanço significativo. Comecei a notar uma personalidade emergindo à medida que o jovem Bigfoot se recuperava e ganhava confiança. O pequenino era curioso sobre tudo, constantemente querendo examinar novos objetos, explorar novas áreas, entender como as coisas funcionavam. Havia também um lado brincalhão, momentos em que a jovem criatura jogava objetos ou criava jogos com atividades simples. E havia afeto, hesitante no início, mas crescendo mais forte,
demonstrado através da proximidade, vocalizações suaves e, eventualmente, contato físico. Os dias começaram a se misturar enquanto nossa estranha coabitação continuava. A cabana, que parecia adequadamente espaçosa para um humano, agora parecia bastante apertada com 2 habitantes, um dos quais estava se tornando cada vez mais móvel e energético. Eu tinha que reorganizar as coisas constantemente, movendo suprimentos e equipamentos para áreas onde o jovem Bigfoot não pudesse alcançá-los, criando espaços onde o pequenino pudesse explorar com segurança. Alimentar a jovem criatura estava se tornando um desafio logístico. O pequenino tinha um apetite substancial, o que fazia sentido dadas as demandas de energia de um corpo jovem em crescimento. Meus suprimentos de comida, calculados para sustentar uma pessoa durante o inverno, estavam se esgotando muito mais rápido do que o previsto. Comecei a racionar minha própria ingestão para garantir que haveria o suficiente para nós dois. À medida que a força do pequenino retornava totalmente e sua personalidade florescia, percebi que estava desenvolvendo um vínculo emocional genuíno com esta jovem criatura. O apego não era totalmente diferente do que se poderia sentir por uma criança humana, embora obviamente complicado pelo fato de ser uma espécie totalmente diferente. O pequenino parecia estar desenvolvendo um apego semelhante a mim, procurando-me para conforto quando se assustava, fazendo vocalizações felizes quando eu voltava para a cabana após breves saídas, às vezes se aninhando por perto quando dormia. O jovem Bigfoot também começou a exibir comportamentos que eu só podia interpretar como tentativas de cuidado recíproco. Quando fiz um pequeno corte enquanto preparava a comida, o pequenino ficou visivelmente angustiado e continuou tentando examinar minha mão ferida. Quando adormeci na minha cadeira uma noite, acordei e vi que um cobertor tinha sido desajeitadamente arrastado sobre minhas pernas, com o pequenino sentado por perto, me observando com aparente satisfação. Um dos desenvolvimentos mais notáveis foi a rápida capacidade de aprendizado do jovem Bigfoot. Eu havia começado a nomear objetos inconscientemente enquanto os usava, dizendo coisas como água, ou fogo, ou comida em voz alta, sem realmente pensar nisso. Em poucos dias, o pequenino começou a imitar alguns desses sons. Aproximações rudes de palavras humanas produzidas por um aparelho vocal não projetado para a fala humana. A palavra para água tornou-se algo como aua. Comida tornou-se algo como cuida. Mas o significado por trás dos sons era claramente entendido por nós dois. Comecei a ensinar mais deliberadamente depois disso, apontando para objetos e repetindo palavras lentamente, observando o jovem Bigfoot lutar para reproduzir sons que eram fisicamente difíceis para aquela estrutura de boca e garganta. O pequenino era um aluno determinado, praticando sons repetidamente, claramente frustrado quando saíam errados, mas se recusando a desistir. Em 3 semanas, tínhamos um vocabulário funcional de talvez 20 ou 30 palavras que ambos entendíamos. A gama emocional que o jovem Bigfoot exibia continuava a me surpreender. Havia felicidade, expressa através de movimentos saltitantes, vocalizações agudas e o que eu só poderia descrever como um sorriso, embora a estrutura facial o fizesse parecer diferente de um sorriso humano. Havia tristeza também, momentos em que o pequenino ficava quieto e retraído, olhando para a porta ou para as janelas, claramente sentindo falta de algo ou de alguém. O medo era óbvio quando ocorriam ruídos altos e repentinos ou quando meu comportamento era imprevisível. O afeto era demonstrado através da proximidade, do toque gentil, de sons suaves feitos especificamente para meu benefício. Cerca de 3 semanas após o início da nossa coabitação, algo aconteceu que mudou a dinâmica significativamente. O pequenino estava particularmente quieto naquele dia,
passando longos períodos olhando pelas janelas em direção à floresta. No final da tarde, o jovem Bigfoot de repente ficou muito agitado, correndo para a janela e se pressionando contra o vidro, fazendo sons que eu não tinha ouvido antes. Algo entre um choro e um chamado, diferente de qualquer vocalização que eu já tinha observado. Fui até a janela e olhei para fora, mas não consegui ver nada de incomum, apenas neve, árvores e a luz cinzenta do final da tarde de inverno. Mas o pequenino continuava fazendo aquele som de chamado, cada vez mais desesperado, claramente tentando se comunicar com algo lá fora. Então eu ouvi um chamado em resposta vindo da floresta, profundo e ressonante, nada parecido com os sons mais agudos que o pequenino fazia, mas claramente o mesmo tipo de vocalização. Um som de adulto. O pequenino ficou absolutamente louco de excitação, pulando, chamando e se pressionando contra a porta. Eu entendi imediatamente o que estava acontecendo. Alguém estava procurando por este filhote. Alguém que finalmente havia seguido a trilha até esta cabana. Um dos pais. Abri a porta, deixando o ar frio entrar, e o pequenino disparou para fora sem hesitação. Peguei meu casaco e o segui, observando enquanto o jovem Bigfoot mergulhava na neve em direção à linha das árvores com uma energia que eu não tinha visto antes. Das sombras entre as árvores, uma figura maciça emergiu. Minha respiração ficou presa na garganta quando vi pela primeira vez um Bigfoot adulto em sua forma completa. Este tinha bem mais de 2,5 metros de altura, com ombros enormes e braços que passavam dos joelhos. O pelo era mais escuro que o do pequenino, quase preto com apenas toques de marrom. O rosto era mais largo, com uma estrutura mais pesada, com olhos que continham uma inteligência ancestral e me avaliaram com uma intensidade que me fez sentir completamente examinado até o âmago. O pequenino alcançou o grande Bigfoot e foi imediatamente envolvido em um abraço. Os sons que eles fizeram juntos eram como nada que eu possa descrever adequadamente. Algo entre choro e canto. Uma comunicação que carregava uma emoção profunda, embora eu não pudesse entender o significado específico. O grande Bigfoot segurou o pequenino com força, verificando se havia ferimentos, cheirando, tocando, claramente confirmando que o filhote estava vivo e bem. Então, aqueles olhos escuros se viraram para me olhar, parado na porta da minha cabana, e senti um arrepio que não tinha nada a ver com o ar frio. O que essa criatura faria agora? Eu tinha levado o pequenino para minha casa, manuseado a jovem criatura, alimentado, tocado e criado um vínculo com um filho que pertencia a este ser imponente. Isso seria visto como ajuda ou como dano? O grande Bigfoot colocou o pequenino no chão na neve e começou a andar em minha direção. A passada era poderosa e deliberada, cobrindo o terreno com uma velocidade um tanto alarmante. Forcei-me a ficar parado, a não recuar para a cabana, embora todo o instinto estivesse gritando para eu colocar uma porta sólida entre mim e aquela criatura que se aproximava. O Bigfoot adulto parou a cerca de 3 metros de onde eu estava. Por um longo momento, apenas nos olhamos. Eu podia ver agora que este era claramente o pai do pequenino, com base em algo nas feições, alguma semelhança familiar que se traduzia através das linhas das espécies. Seus olhos se moveram de mim para a cabana atrás de mim, para a fumaça que subia da chaminé, para os suprimentos visíveis através da porta aberta. O pequenino o havia seguido e agora estava entre nós, olhando de um para o outro, fazendo sons suaves que pareciam destinados a comunicar algo ao pai. O adulto ouvia, ocasionalmente fazendo sons baixos em resposta, os olhos escuros nunca me deixando por muito tempo. Então o pai fez algo que eu não esperava. Ele estendeu uma mão enorme e a colocou espalmada contra meu peito, logo acima do meu coração. O toque foi firme, mas não ameaçador, quente apesar do ar frio, e ficou ali por vários segundos.
Então ele retirou a mão e fez um som, profundo e ressonante, que carregava um significado inconfundível, mesmo sem entender as palavras. Gratidão. Obrigado. O pequenino estava puxando o pelo do pai, claramente ansioso para lhe mostrar algo. Eles caminharam em direção à cabana juntos, e eu me afastei enquanto o pai maciço se abaixava para passar pela porta e olhar o espaço interior. Observei enquanto o pequenino apontava para várias coisas, fazendo sons explicativos, essencialmente dando um tour. O pai examinava tudo cuidadosamente, às vezes fazendo sons que poderiam ser perguntas, claramente tentando entender o que havia acontecido ali nas últimas semanas. Quando o tour terminou, o pai saiu da cabana e ficou me olhando novamente. Ele fez vários sons deliberados, pausando entre eles, como se tentasse garantir que eu entendesse. Eu não entendi o significado específico, mas o tom e o contexto sugeriam que ele estava tentando comunicar algo importante. O pequenino veio ficar ao meu lado e puxou minha mão. O jovem Bigfoot olhou para mim com aqueles olhos escuros que eu passei a conhecer tão bem nas últimas semanas e fez sons que incluíam algumas das palavras que havíamos desenvolvido juntos. Sons que pareciam significar vem, família e seguro. Percebi que eles queriam que eu fosse com eles, para conhecer o resto da família, talvez, para que me mostrassem seu mundo em troca de eu ter mostrado o meu. Parte de mim recuou da ideia, medo do desconhecido, medo dessas criaturas poderosas, consciência de quão vulnerável eu estaria em seu ambiente. Mas uma parte maior foi dominada pela curiosidade e, por outra coisa, um senso de conexão que tornava a recusa impossível. Eu me agasalhei com minhas roupas mais quentes, tranquei a cabana o melhor que pude e segui os 2 Sasquatches para dentro da floresta. A jornada pela neve foi desafiadora para mim, mas parecia sem esforço para meus companheiros. O pai abria caminho à frente, seu corpo maciço abrindo passagem por montes de neve que chegavam à minha cintura. O pequenino ficava perto de mim, ocasionalmente estendendo a mão para me firmar quando eu tropeçava, fazendo sons de encorajamento. Viajamos por talvez 1 hora, indo mais fundo na região selvagem do que eu jamais havia me aventurado, em áreas onde a floresta era antiga e intocada, onde as árvores eram gigantes centenárias e a neve jazia imperturbada por qualquer presença humana. O lugar para onde eles finalmente me levaram era uma espécie de abrigo natural, formado onde várias árvores enormes caídas haviam criado um espaço fechado, coberto por neve e detritos acumulados até ficar essencialmente invisível a qualquer distância. Lá dentro era surpreendentemente quente, protegido do vento e isolado pela cobertura de neve. Mais Sasquatches estavam esperando lá. Havia 5 adultos no total, incluindo o pai. Mais 3 outros jovens que eram claramente mais velhos que o meu pequenino, provavelmente adolescentes. Todos se viraram para observar enquanto entrávamos, suas expressões variando de curiosidade a suspeita. O pai fez sons que eram claramente explicações, gesticulando em minha direção, em direção ao pequenino, contando a história em sua própria língua. O pequenino correu para cumprimentar os outros jovens, e eu vi imediatamente qual era a mãe. Ela era um pouco menor que o pai, mas ainda enormemente maior que eu, com um pelo que tinha mais tons avermelhados e um rosto que mantinha as mesmas características básicas do pequenino. Seus olhos se fixaram nos meus com uma intensidade que fez o escrutínio do pai parecer casual em comparação. Esta era uma mãe que havia perdido um filho e agora o encontrava novamente. E eu era o estranho que havia segurado aquele filho durante o tempo intermediário. Ela se aproximou de mim lentamente, seu olhar nunca vacilando. Os outros adultos observavam em silêncio tenso. O pequenino tinha parado de brincar e também estava observando, fazendo sons suaves de ansiedade. A mãe parou diretamente na minha frente e ficou ali por um longo momento,
seus olhos escuros perscrutando meu rosto, lendo coisas em minha expressão e postura que eu não conseguiria esconder. Então, ela estendeu a mão e tocou meu rosto, sua palma coriácea, surpreendentemente gentil, contra minha bochecha fria. Ela fez um som, baixo e emocional, e eu vi algo brilhando em seus olhos escuros. Lágrimas, ou algo muito parecido com elas. Ela estava chorando. Ela me puxou para um abraço tão de repente que não tive tempo de reagir. Seus braços me envolveram, enormes e poderosos, mas incrivelmente cuidadosos, e ela me segurou contra seu peito enquanto fazia sons que não precisavam de tradução. Alívio, gratidão, uma liberação emocional avassaladora. Eu me vi chorando também. Toda a tensão e estranheza das últimas semanas, de alguma forma chegando ao clímax naquele momento. Quando ela finalmente me soltou, algo havia mudado fundamentalmente na forma como o grupo me considerava. Eu não era mais um estranho, não mais uma ameaça em potencial. Eu havia sido aceito. Nos dias seguintes, fui tratado como algo entre um convidado e um membro da família. Eles me alimentaram, compartilhando seus estoques de comida que consistiam em carne seca, raízes, nozes e vários materiais vegetais preservados. Eles abriram espaço para eu dormir no abrigo quente, cercado por corpos peludos maciços que irradiavam calor. Eles me incluíram em suas atividades tanto quanto minhas limitadas capacidades físicas permitiam. Comecei a entender sua estrutura social durante esse tempo. O grupo era uma unidade familiar estendida, liderada pelo adulto mais velho, o avô do pequenino, como vinha a entender. As decisões eram tomadas coletivamente, através de longas discussões conduzidas em sua língua vocal, com todos tendo voz. Os jovens eram cuidados por todos os adultos, embora os pais biológicos mantivessem os laços mais fortes. Havia um claro afeto entre os membros, expresso através do catação, do contato físico, de vocalizações que soavam quase como canto. A inteligência deles era impressionante. Isso não era simplesmente comportamento animal que eu estava observando. Eram seres com cultura, com tradição, com uma complexidade emocional que rivalizava ou excedia os níveis humanos. Eles faziam ferramentas, implementos simples, mas eficazes para cavar, para processar alimentos, para várias tarefas. Eles tinham o que pareciam ser práticas cerimoniais, reuniões onde sons e movimentos seguiam padrões regulares demais para serem coincidência. Eles claramente comunicavam ideias complexas uns aos outros, mantendo discussões e debates que podiam durar horas. O avô era particularmente notável. Este ser antigo, claramente o mais velho por uma margem significativa, com base no grisalho que riscava o pelo escuro e na qualidade envelhecida do rosto, ocupava uma posição de óbvio respeito. Quando o avô falava, os outros ouviam. As decisões pareciam exigir a aprovação do avô. E o avô demonstrou um interesse particular em mim. Durante várias noites, o avô se sentava comigo no abrigo, me estudando, ocasionalmente fazendo sons que pareciam ser perguntas. Eu respondia o melhor que podia, usando o vocabulário limitado que o pequenino e eu havíamos desenvolvido, complementado com gestos e demonstrações. O avô era paciente, dedicando tempo para entender o que eu estava tentando comunicar, às vezes fazendo sons que o pequenino então traduzia para o nosso vocabulário compartilhado. Através dessas sessões, aprendi fragmentos de sua história e compreensão. O avô já tinha visto humanos antes, muitas vezes ao longo de uma vida muito longa. Alguns desses encontros foram pacíficos, outros não. Sua espécie havia aprendido a evitar os humanos, a permanecer escondida, a nunca se revelar a menos que fosse absolutamente necessário. Eles entendiam que a descoberta traria destruição, que a curiosidade e o medo humanos
se combinariam em uma força que acabaria com seu modo de vida. Mas o avô também entendeu que eu era diferente. Ao salvar o pequenino, ao cuidar de uma criatura que não era da minha própria espécie, eu havia demonstrado algo que o avô claramente valorizava. Nem todos os humanos eram perigosos, o avô parecia sugerir através de gestos e expressões. Alguns podiam ser confiáveis. Alguns tinham a capacidade de conexão através das fronteiras das espécies. O pai também passava tempo comigo, embora de uma maneira diferente. Onde o avô era filosófico e paciente, o pai era prático. Ele me mostrou coisas sobre a sobrevivência nessas montanhas que eu nunca soube, apesar dos meus anos de trabalho profissional na natureza. Quais plantas podiam ser comidas no inverno, como encontrar fontes de água sob o gelo, como ler os padrões do tempo no movimento das nuvens e no comportamento dos pássaros. Esse conhecimento havia sido acumulado ao longo de gerações, transmitido por sua espécie por mais tempo do que a civilização humana existia. A mãe permaneceu grata e calorosa comigo, embora sua atenção estivesse principalmente focada no pequenino, compreensivelmente. Ela parecia determinada a nunca mais perder o filhote de vista. Mas às vezes ela me trazia comida especificamente, escolhendo itens que parecia achar que eu gostaria, observando com satisfação quando eu os comia. Era um cuidado maternal estendido a um estranho convidado, e eu fiquei comovido com sua consideração. Os outros jovens Sasquatches eram curiosos sobre mim da maneira ilimitada das criaturas jovens em todos os lugares. Eles se aproximavam com cautela, me examinavam, às vezes tentavam me envolver em suas brincadeiras. O pequenino servia de ponte, aparentemente explicando aos outros que eu era seguro, que eu era um amigo. Com o tempo, os outros se sentiram à vontade com minha presença, me incluindo em suas atividades, me ensinando seus jogos. Quando finalmente tive que voltar para minha cabana, foi com grande relutância. Meus suprimentos de comida lá precisavam ser verificados. O equipamento meteorológico precisava ser lido e eu não podia simplesmente abandonar minhas responsabilidades indefinidamente. O pequenino ficou angustiado quando me preparei para partir, fazendo sons de protesto, agarrando-se à minha perna. Mas o pai explicou gentilmente algo ao filhote, e eventualmente o pequenino aceitou que eu voltaria. O pai me escoltou de volta à cabana através da floresta escura, movendo-se por um terreno que parecia impossível para eu navegar sozinho. Quando chegamos à beira da clareira onde a cabana ficava, ele parou e fez sons que interpretei como despedida e promessa. Eu seria vigiado. Eles saberiam se eu precisasse de ajuda. Eu fazia parte da consciência deles agora. De volta à cabana, sozinho pela primeira vez em semanas, tudo parecia diferente. O silêncio era mais profundo, o isolamento mais completo, mas também era mais administrável, porque eu sabia agora que não estava verdadeiramente sozinho. Lá fora, na floresta, logo além da borda da minha percepção, seres viviam suas vidas, seres que sabiam sobre mim, que se importavam comigo à sua maneira, que viriam se eu chamasse. As semanas seguintes estabeleceram um novo padrão. Eu recebia visitas, às vezes do pai vindo sozinho para me ver, às vezes do pequenino acompanhado por um adulto. Eles traziam presentes, principalmente comida, coisas que achavam que eu poderia precisar ou gostar. Pedaços de carne, frutas secas, feixes de plantas úteis. Em troca, eu compartilhava o que tinha que pudesse interessá-los, pequenas ferramentas e objetos que eles examinavam com fascínio. As visitas do pequenino eram particularmente preciosas. O vínculo que havíamos formado durante aquelas semanas juntos permaneceu forte. E o jovem Bigfoot claramente sentia falta do nosso tempo juntos.
O pequenino ficava por horas, às vezes, brincando com objetos na cabana, praticando nosso vocabulário compartilhado, simplesmente estando perto de mim. A jovem criatura sempre relutava em ir embora, exigindo persuasão de quem quer que tivesse vindo como acompanhante. A primavera começou a chegar gradualmente, os dias se alongando, as temperaturas se moderando, a neve recuando lentamente. Meu tempo na estação de pesquisa estava chegando ao fim. Em breve, a estrada de acesso estaria transitável novamente, e meu substituto chegaria para assumir as tarefas de monitoramento. Eu teria que deixar este lugar, deixar a floresta, deixar os seres notáveis que eu passei a conhecer. As visitas se tornaram mais frequentes à medida que minha partida se aproximava, como se a família quisesse maximizar o tempo restante. O pequenino, especialmente, parecia sentir que nosso tempo juntos era limitado, tornando-se grudento e emotivo, de maneiras que partiam meu coração. Tentei explicar que eu voltaria, que não era um adeus para sempre, mas o conceito de horários e obrigações humanas era difícil de transmitir. No dia anterior à chegada programada do helicóptero, a família inteira veio à minha cabana. Foi extraordinário ver todos eles juntos à luz do dia na beira da clareira, os adultos parados solenes e maciços, enquanto os jovens se mexiam com uma energia mal contida. O avô se aproximou de mim, carregando algo em suas mãos antigas e envelhecidas. Era uma pedra, lisa e escura, esculpida com símbolos que eu não reconheci. O avô a colocou na minha palma e envolveu meus dedos ao redor dela, fazendo sons que o pequenino traduziu parcialmente. Lembre, família, volte, fique seguro. A pedra estava quente do toque do avô, surpreendentemente pesada para seu tamanho, claramente algo de grande significado. Agradeci a eles com tudo o que eu tinha, cada palavra em nosso vocabulário compartilhado, cada gesto que pude pensar para transmitir minha gratidão e meu afeto. A mãe me abraçou novamente. O pai colocou a mão sobre meu coração, como havia feito em nosso primeiro encontro. Cada um dos outros adultos me tocou à sua maneira, reconhecendo a conexão que havíamos formado. O pequenino foi o último e o mais difícil. O jovem Bigfoot se agarrou a mim por um longo tempo, fazendo sons suaves de angústia, não querendo soltar. Eu o segurei perto e sussurrei promessas que esperava poder cumprir. Eu voltaria. Eu não esqueceria. O vínculo que havíamos formado não seria quebrado pela distância ou pelo tempo. Quando finalmente soltei o pequenino nos braços da mãe, a jovem criatura olhou para mim com aqueles olhos escuros que eu passei a amar e fez um som que poderia ter sido meu nome, ou o mais próximo que aquele aparelho vocal conseguia produzir. Então a família se virou como uma só e caminhou de volta para a floresta, desaparecendo entre as árvores como fantasmas, como se nunca tivessem estado ali. O helicóptero chegou na manhã seguinte. O piloto e meu substituto ficaram surpresos com minha condição, comentando que eu parecia mais saudável e calmo do que qualquer um que tivesse passado um inverno sozinho nesta estação remota. A maioria das pessoas que passavam o inverno aqui saía esgotada e meio faminta, desesperada por contato humano. Eu era o oposto, aparentemente bem alimentado e em paz. Eu disse a eles que tinha sido um inverno tranquilo, apenas eu e a floresta, nada de relevante para relatar. Eles aceitaram isso sem questionar, porque duvidariam. O que eu havia experimentado estava tão fora da realidade normal que contar a verdade teria parecido loucura ou uma piada elaborada. Enquanto carregávamos meu equipamento no helicóptero, olhei para a linha das árvores uma última vez. Várias formas grandes eram visíveis nas sombras entre os troncos, observando, garantindo que eu partisse em segurança. Levantei a mão em um aceno. Uma forma menor deu um passo à frente e acenou de volta, o pequenino dizendo adeus mais uma vez. Então, eles se dissolveram na floresta e se foram. Eu carregava a pedra esculpida no meu bolso enquanto o helicóptero decolava. Pela janela,
Observei a floresta se espalhar abaixo de mim, vasta e aparentemente vazia, guardando bem seus segredos. Em algum lugar lá embaixo, uma família de seres notáveis observava esta máquina barulhenta levar seu estranho amigo para o mundo humano. Voltei ao meu trabalho normal depois disso, movendo-me entre diferentes missões de pesquisa, vivendo minha vida da maneira que as vidas humanas são vividas. Mas todo inverno, quando os ventos frios começavam a soprar e a neve começava a cair, meus pensamentos voltavam para aquela estação remota e a família na floresta. Eu me perguntava se eles estavam seguros, se o pequenino havia crescido forte, se eles ainda pensavam em mim. No outono passado, quase 12 anos após aquele inverno transformador, eu estava trabalhando em um local a cerca de 56 quilômetros da estação de pesquisa original, perto o suficiente para que eu pudesse visitar em meus dias de folga, o que eu fazia com frequência. Em uma manhã fresca de outubro, caminhei até a clareira onde eu havia devolvido o pequenino ao pai todos aqueles anos atrás. O lugar parecia inalterado pelo tempo, como se a própria floresta estivesse guardando aquelas memórias. Fiquei na clareira, lembrando de tudo, perdido em pensamentos do passado, quando ouvi um som vindo das árvores. Um chamado baixo e retumbante que reconheci instantaneamente, embora não o ouvisse há mais de uma década. O reconhecimento foi tão imediato quanto reconhecer a voz de um membro da família. Das sombras sob os pinheiros maciços, um Sasquatch emergiu na luz cinzenta do outono. Não era mais uma criança, não era mais o pequenino que eu conhecera. Este era um jovem adulto, com talvez 2,10 metros de altura, de constituição poderosa, coberto por um rico pelo marrom com aqueles familiares reflexos avermelhados. Os olhos, no entanto, os olhos eram os mesmos, escuros, profundos e inconfundivelmente familiares. O jovem Sasquatch caminhou em minha direção com confiança, parando a apenas alguns metros de distância, perto o suficiente para que eu pudesse ver cada detalhe daquele rosto notável. As feições eram maduras agora, mas ainda continham ecos da pequena criatura que eu aqueci perto do meu fogão, que alimentei e ensinei palavras, que amei da maneira que se ama algo precioso e temporário. Então o Sasquatch fez algo que fez lágrimas brotarem imediatamente em meus olhos. Uma mão grande enfiou-se no pelo e retirou uma pequena pedra esculpida, semelhante, mas diferente da que eu ainda carregava. A pedra foi estendida para mim, oferecida com um gesto que reconheci, o mesmo gesto que o avô havia usado todos aqueles anos atrás. Peguei a pedra com as mãos trêmulas. Era quente e lisa, esculpida com símbolos cuidadosos, um presente, uma continuação da conexão. Uma forma de dizer que a memória havia persistido através dos anos. Enfiei a mão no meu próprio bolso e retirei a pedra original que me fora dada, aquela que eu carregara comigo por todo o tempo intermediário. Quando a ergui, os olhos do Sasquatch se arregalaram visivelmente. Um som suave de surpresa e alegria emergiu. O reconhecimento de que eu havia guardado o presente, que eu havia me lembrado, que o vínculo permanecia inquebrável, apesar do tempo e da distância. Ficamos ali na clareira por um bom tempo, dois seres de mundos diferentes, conectados por um inverno de extremidade e cuidado, por um momento de compaixão que havia se propagado através de anos e vidas. O silêncio entre nós não era vazio, mas pleno, comunicando coisas que as palavras nunca poderiam capturar. Eventualmente, o Sasquatch se virou para ir, movendo-se em direção à floresta com aquela familiar graça poderosa. Mas antes de desaparecer entre as árvores, meu antigo pequenino olhou para trás e levantou uma mão grande. Levantei a minha em resposta, espelhando o gesto, mantendo-a ali enquanto o Sasquatch desaparecia entre os troncos, como névoa se dissolvendo na luz da manhã. Quando as pessoas me perguntam agora se eu acredito em Bigfoot, eu digo a elas que acredito em mistérios, em coisas que existem além da nossa compreensão atual.
em um mundo que é mais estranho e maravilhoso do que nossa experiência limitada sugere. Digo a elas que as florestas guardam segredos que não descobrimos, que a inteligência assume formas que não reconhecemos, que a conexão é possível através de diferenças que assumimos serem intransponíveis. Mas eu nunca lhes conto sobre o jovem Sasquatch que encontrei morrendo na neve naquela noite de inverno. Nunca descrevo as semanas vivendo juntos, a linguagem que desenvolvemos, a família que me adotou em sua consciência. Nunca menciono as pedras esculpidas que guardo em uma caixa trancada em minha casa, tirando-as às vezes para segurar e lembrar. Algumas histórias não foram feitas para serem contadas a todos. Algumas experiências precisam permanecer protegidas, mantidas a salvo de um mundo que não entenderia e que poderia muito bem destruir o que não conseguisse compreender. A família na floresta merece sua privacidade, sua vida oculta, sua liberdade da interferência humana. A melhor coisa que posso fazer por eles, a melhor maneira de honrar o que me deram, é guardar seu segredo. Mas eu sei a verdade. Sei que compartilhamos essas montanhas com seres de inteligência notável e profunda capacidade emocional. Sei que eles têm famílias, cultura e sabedoria acumuladas ao longo de inúmeras gerações. Sei que eles nos observam com uma combinação de cautela e esperança, observando se nos lembraremos de nossas responsabilidades como cuidadores ou se continuaremos nosso caminho de destruição. O jovem Sasquatch que encontrei naquela noite está totalmente crescido agora, provavelmente com uma família própria. Talvez o meu pequenino conte a história daquele estranho inverno para jovens Sasquatches, explicando como se perder em uma nevasca o levou a ser resgatado por um humano que vivia em um abrigo quente, que ensinou palavras e cuidou de um estranho porque era a coisa certa a se fazer. Eu espero que sim. Espero que essa história seja transmitida através de suas gerações, da mesma forma que histórias importantes viajam através das nossas. Porque a conexão importa. O reconhecimento de que a compaixão pode cruzar qualquer fronteira, que a bondade cria laços que persistem através do tempo e da diferença, que não estamos tão sozinhos neste mundo quanto às vezes sentimos. Às vezes, em noites tranquilas, sentado em minha pequena casa enquanto a escuridão se instala sobre as colinas, ouço algo à distância. Um chamado baixo, quase inaudível, trazido pelo vento de algum lugar muito longe. E eu vou até minha janela e escuto. E ocasionalmente, suavemente, eu chamo de volta. Apenas um som, apenas um reconhecimento. Apenas uma maneira de dizer que ainda estou aqui, ainda me lembrando, ainda grato por tudo o que eles me ensinaram sobre sobrevivência, confiança e as muitas formas que o amor pode assumir.